Olá pessoal, tudo bom? Então, vamos lá começar com nossos experimentos, né? Da nossa avaliação 2. Então, eu vou fazer 3 experimentos. A gente está trabalhando as transformações gasosas, né? O estudo do gás. E a gente está analisando 3 parâmetros, né? Quais são eles? Temperatura, volume e pressão. Então, a gente está analisando esses 3 parâmetros, como é que eles se comportam, né? No caso das transformações, quando um fica constante, ou seja, um deles não varia, como é que se comportam os outros 2 parâmetros, né? Então, por exemplo, na transformação isobárica, onde a pressão é constante, como é que a temperatura se relaciona com o volume? Na transformação isovolumétrica, volume constante, como é que a pressão se comporta com a temperatura do gás? Na transformação isotérmica, como é que a pressão e o volume, como é que eles interagem entre eles, né? Então, nas 3 transformações, um desses parâmetros é constante, os outros 2 vão variar diretamente ou inversamente proporcional. Então, vou mostrar agora aqui os experimentos, coisas simples que vocês possam visualizar, né, essas transformações acontecendo. Ok, pessoal. Então agora nós vamos com a transformação isovolumétrica ou isocórica. Então o que eu vou utilizar aqui, né? Vocês percebam que aqui eu tenho uma garrafinha de água, né? Essa garrafinha de água, ela tá com um pouquinho de água aqui, né? No, dentro dela. Essa água aqui eu coloquei um corante para vocês visualizarem a água. Aqui dentro dela tem um canudo, né? Tem um canudo, ó. Vocês estão vendo aqui o canudo. Aqui eu coloquei cola quente aqui para poder vedar, né? Aqui o buraquinho que eu fiz para colocar o canudo, para que o ar não escape, tá? Então tem um canudo e a água aqui, um pouquinho de água dentro da garrafa. Então, ou seja, o ar que está dentro da garrafa, ele está preso aqui, né? O volume do ar, que é o volume do recipiente, né? E perceba que ele não tem como sair, né? O volume dele aqui é constante, ele não vai alterar. Por isso que eu vedei aqui, né? Para que o volume do gás aqui dentro permaneça constante. Então tem uma transformação isovolumétrica, né? Onde o volume permanece constante. Então o que eu vou fazer aqui? Eu peguei essa vasilha, né? Eu vou colocar água, a garrafinha dentro da vasilha, e aí eu vou colocar água quente dentro da vasilha, né? O que vai acontecer, né? O que é de se esperar? Que a transformação isovolumétrica, né? Volume constante. Eu vou ter a variação da temperatura, né? Por isso que eu vou colocar água quente. E é o que vai acontecer com a pressão do gás dentro da garrafinha, né? Qual é a tendência, né? Eles são diretamente ou inversamente proporcionais. Então é isso que a gente vai ver agora aqui, né? A gente já sabe que eles são diretamente proporcionais, né? A temperatura é diretamente proporcional à pressão. Se aumenta a temperatura, vai aumentar a pressão, né? Na transformação isovolumétrica. Se diminui a temperatura, diminui a pressão. Tá, pessoal, então vamos lá. Eu vou colocar aqui a água quente, né? A água tá bem quente. Então a temperatura do gás dentro da garrafa vai aumentar, consequentemente a pressão dentro da garrafa vai aumentar. Então a pressão dentro da garrafa está fazendo o quê? Está fazendo com que o líquido, né? E como eu coloquei essa válvula de escape para que a gente veja, né, que a pressão ela vai aumentar dentro e vai empurrar o líquido para fora através do canudo, né? Então por isso que eu coloquei essa água vermelha, né? Coloquei esse corante para que a gente perceba isso. Ó. Então a água, né? Vocês percebam que ela derramou, né? Ó. Dá para a gente ver pela coloração. Então ela está derramando. Por quê? Porque a pressão lá dentro aumentou de certo modo que impulsionou a água para fora, né? Então isso é uma transformação isovolumétrica, né? Ou isocórica, onde o volume do gás é constante, né? Aumentei a temperatura, aumentei a pressão dele.